tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para continuar as aulas da nossa escola dominical. Hoje a nossa história se encontra registrada na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 6. E diz assim a nossa história: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, a nossa história começa dizendo que assim como a humanidade se multiplicou, multiplicou também a maldade. Os homens eram muito maus. Então o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça diante de Deus. Então essa nossa história de hoje vai falar a respeito de Noé e da sua família e por que ele achou graça diante de Deus. Deus ia fazer uma aliança com Noé para recomeçar a humanidade. A humanidade tinha se tornado muito má e por isso Deus ia destruí-la através de um dilúvio. Então Deus conversou com Noé e anunciou como seria esse dilúvio, que todos os animais, tudo que havia sobre a terra, tudo aquilo que Deus havia criado ia ser destruído neste dilúvio. Mas que ele, o Senhor Deus, teria compaixão de Noé e de sua família. Então Deus conversa com Noé e fala como ele e a sua família iam ser salvos deste dilúvio. E como será que Deus ia preservar a família de Noé? Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Esses 3 filhos também eram casados, tinham suas esposas. Deus iria salvar Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos. De que maneira Deus ia fazer isso? Aí Deus dá uma ordem para Noé. Deus diz como ele faria isso. Ele diz para ele fazer uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Esse betume era para não entrar água na arca. Então Deus ordenou a Noé como ele deveria construir esse barco, porque com esse barco, com essa arca, ele, a sua família e um casal de cada espécie de animal seriam salvos deste dilúvio que exterminaria tudo. Então Noé foi serrando as tábuas, foi pregando as tábuas, ele e seus filhos foram ajudando e as pessoas ao redor vendo a construção daquele barco imenso, não entendiam o que estava acontecendo, porque as medidas da arca são relatadas aqui na Bíblia. Ela tinha que ser um barco muito, mas muito grande para caber toda a espécie de animal. E essa arca também deveria ter andares, compartimentos, para separar os animais pela sua espécie. E Deus também deixou a responsabilidade de Noé de cuidar desses animais durante o dilúvio. Então ele deveria também colocar na arca todo o alimento para esses animais. E durante o tempo que Noé ficou fazendo aquele barco imenso, aquela arca, e as pessoas vendo e achando aquilo estranho, não via um sinal de nuvem no céu, nem uma chuva, não tinha nenhum rio perto. Para que este homem está construindo esse barco imenso? Achavam que Noé estava ficando louco, mas Noé, durante todo o período em que ele fez essa arca, em que ele construiu esse grande barco, ele pregou às pessoas sobre o arrependimento, sobre a maldade, dizendo que eles só poderiam ser salvos do dilúvio que destruiria tudo se eles se arrependessem dos seus pecados e entrassem na arca. Mas as pessoas continuaram achando que Noé, era muito maluco mesmo. Onde já se viu construir um barco daquele tamanho? O que ele colocaria neste barco? Mas aí, depois de muitos anos, mais de 100 anos, Noé pregando
este barco imenso ficou pronto. Aí quando o barco ficou pronto, qual era a responsabilidade de Noé? Colocar todos os animais, cada um de sua espécie, um casal de cada animal, de cada espécie que Deus havia criado, e Deus ia salvar esses animais, salvar Noé, recomeçar o mundo, recomeçar a povoar a terra, recomeçar a humanidade a partir de Noé. Então Deus fez uma aliança com Noé, que Deus salvaria a humanidade a partir da sua família. E Deus disse que todos os animais viriam para este barco. Um barco, olha lá, bem grande, um barco bem grande. Esse barco ia flutuar sobre as águas. E os animais, tinha uma portinha por onde os animais deveriam entrar e por onde a família deveria entrar. E aí vieram chegando todos os animaizinhos, em parzinho, de casal. A raposa, o raposo, o urso, a ursa, a girafa com seu pescoção e a girafa macho e fêmea, a zebra listradinha macho e fêmea, o grande elefante com sua tromba macho e fêmea, o leão, um animal feroz, o leão e a leoa. O tigre e a tigresa. Até mesmo o pinguim macho e a pinguim fêmea. Todos esses animais vieram e esses animais foram colocados na arca de Noé. Olha lá, todos os animais foram para a arca de Noé para se salvar do grande dilúvio. E depois de todos os animais, entrou também na arca Noé e toda a sua família. Então os animais todos dentro da arca, juntamente com Noé e a sua família, entraram todos na arca. As pessoas não se arrependeram e não entraram na arca com Noé e com todos esses animais. Que será que aconteceu depois de tudo isso? E todos entraram na arca, Noé, sua família, os animais, e a porta da arca foi fechada por Deus pelo lado de fora. Ninguém mais poderia entrar nessa arca. Ninguém ia sair, ninguém ia entrar. E aí começou uma grande chuva. Olha lá, as nuvens se escureceram, raios, trovões, e choveu, choveu, choveu muito. Choveram 40 dias e 40 noites. A água começou a subir, e aí a arca começou a flutuar sobre as águas. Depois de 40 dias e 40 noites, a chuva cessou. Mas Noé e os animais não podiam sair porque estava tudo inundado, tinha tudo sido destruído, tanto os animais como as plantas, como a humanidade toda, aquela humanidade malvada tinha sido toda destruída. E o barco navegava por cima das águas. Noé, então, depois que a chuva cessou, começou a soltar lá pela janelinha. Primeiro soltou 2 corvos, eles voltaram. Depois ele soltou uma pomba. A pomba foi, voltou trazendo um raminho na ponta, no seu biquinho. Noé percebeu que as águas já estavam baixando, porque já apareciam a ponta das árvores. Até que Noé soltou essa pombinha e a pombinha não mais voltou. E eles puderam todos sair da arca. Eles saíram da arca, Noé, sua família e os seus animais.
E a Bíblia diz que Noé ergueu um altar. Altar era o símbolo do culto, da adoração. Ali ele sacrificou, ele amou, ele adorou a Deus, ele entregou sua oferta a Deus. E Deus disse que ia fazer um sinal nas nuvens, um sinal desta aliança. O arco-íris era o sinal da aliança de Deus com Noé. Nesta aliança, Deus dizia que não mais ia destruir a humanidade como havia feito através do dilúvio. E a humanidade ia ser repovoada. Esse é o novo recomeço da história da humanidade, da história da redenção. Que nós vamos ver como continua essa história na nossa próxima aula. Um grande beijo a vocês, eu espero vocês na próxima. Tchau! Agora nós vamos orar, falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, Senhor nosso, nós te bendizemos por todas as coisas que tu tens feito por nós, pela nossa vida, pela nossa família, porque estamos aprendendo como o Senhor ama a cada um de nós e como o Senhor fez uma obra grandiosa na vida de Noé e de sua família. Faz também uma obra grandiosa na nossa família e na nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ele e sua família fizeram o que Deus pediu e foram salvos. Noé era um homem bom, que amava muito a Deus. Ele tinha muita fé e fez o que Deus quis. Durante 120 anos viveu para construir um barco bem grandão, para poder da chuva fugir. Valeu a pena confiar em Deus, pois Noé sua família salvou. Veio a chuva e transformou o mundo em grande mar. Só Noé que se salvou por ouvir a voz do Senhor. Vieram animais em grupos e casais, macacos e leões e ursos bem grandões. De dois em dois vieram vindo até se completar o grupo de animais que Noé devia salvar. Valeu a pena confiar em Deus, pois Noé sua família salvou. Veio a chuva e transformou o mundo em grande mar. Só Noé que se salvou por ouvir a voz do Senhor. Chuva, chuva cai, cai sem parar. Leva o Noé que vai nas ondas desse mar. A chuva então passou e Deus assim falou: Ei Noé, vem aqui ver o que eu vou fazer. Vou colocar um arco-íris no céu sempre a brilhar, pois eu quero que você nunca deixe de me amar. Foi assim que terminou a história do dilúvio. Deus colocou um arco-íris no céu para mostrar o grande amor que Ele tem